Olá, pessoal. Namastê. Bem-vindos a mais uma live, a mais um encontro. Exato. Bem-vindos, estão me ouvindo bem? Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre essa mudança de estação em vários sentidos, mais no sentido energético, mais no sentido espiritual do que propriamente no sentido físico. Mas a gente pode começar falando um pouquinho de fisiologia, enquanto o pessoal ainda vai entrando, tem até o pedido da Lute para eu falar um pouco disso. Então vamos falando um pouquinho sobre essa mudança de estação, as consequências da mudança de estação e o que a gente pode fazer em prol disso. Todo mundo é diferente, né? Então o que eu vou dizer aqui vai servir para uns, não vai servir para outros, mas eu vou tentar dizer 2 ou 3 coisas de forma a servir para todo mundo. Nessa mudança de estação, quando a gente sai do período frio para o período quente, a maioria das toxinas que a gente acumulou no período frio, porque a gente come mais, que a gente se alimenta mais, essas toxinas vão derretendo. E a gente tem tendências ao adoecimento. Foi muito claro para mim que eu absorvi toxinas na região da garganta, por falar muito, por estar sempre me expressando, por estar sempre viajando, e aí dorme com o pescoço torto no avião. E aí eu adoeci justamente na garganta uns 10, 15 dias atrás, né? Até fiquei sem fazer as lives. Então, cada pessoa adoece em um campo. Cada pessoa tem um tecido enfraquecido por sua natureza. O caminho do adoecimento começa quando você come de forma inadequada. Então, o caminho para o adoecimento é: você come algo inadequado, você não digere algum alimento, você comeu mais coisa do que você deveria, você comeu menos coisa do que você deveria, então você vai acumular uma propriedade de vata, de pitta ou de kapha no seu sistema digestivo. Essa propriedade a gente chama de acúmulo. Então você vai acumular leveza, ou gases, ou acidez, ou inflamação, ou muco, ou gordura, ou entupimento, mas você vai acumular uma característica. Esse acúmulo, se você não perceber que você está acumulando alguma coisa e parar de ingerir, parar de fazer aquela ação que está fazendo você adoecer, esse acúmulo vira um agravamento. Agora você não precisa mais ficar comendo pão para ter gases. Como você comeu tanto pão para o acúmulo virar agravamento, agora você justamente vai ter um sistema que vai se alimentando naturalmente. Então do acúmulo você vai para o agravamento, e se você não se cuida, não começa a usar antídotos, não começa a mudar a sua rotina, você gera um transbordamento. Essa toxina então vai transbordando pelos seus tecidos, ela não fica mais no sistema digestivo. Então ela começa a entrar no seu plasma, entrar no seu sangue, entrar nos seus músculos. Aí a gente começa a ter os problemas para dentro desse corpo mesmo, não é mais tubo digestivo. Aí esse transbordamento, ele vai saindo para um lugar, ele começa a circular pelo sistema circulatório. Esse processo de circulação procura um órgão enfraquecido no 5º aspecto. Então você acumula, agrava, transborda, circula. Agora a gente está falando de dusha, de um órgão enfraquecido por sua natureza. Esse órgão ele pode ser enfraquecido por qualquer motivo. Pode ser porque eu estou sempre falando, sempre me comunicando, sempre usando o chakra da expressão. Então a minha garganta fica enfraquecida de energia. Ela fica mais fraca do que o resto. Pode ser que eu levante peso de uma forma errada. Então minha lombar fica prejudicada. Pode ser que eu não vá ao banheiro todos os dias, então meu intestino grosso é prejudicado. Pode ser que eu não me limpe direito ao ir ao banheiro, então meu sistema urinário é prejudicado. Pode ser que eu não escove os dentes, então minha boca é prejudicada. Pode ser que meu pai tenha sido alcoólatra, então o meu fígado é prejudicado. Seja qual for o motivo, todo mundo tem um órgão enfraquecido por sua natureza. E aí esse órgão vai sendo acessado por essas características intoxicantes desse acúmulo de toxinas. Acúmulo, agravamento, transbordamento, circulação, agora ela se aloja. É o alojamento, essas toxinas vão se alojando num órgão que tem tendências a enfraquecer. Aí as pessoas começam a ter doenças. Aí o cara, pô, eu tenho gastrite. Então o estômago dele era o órgão enfraquecido. Ah, eu tenho esquecimento e ansiedade e insônia. Então o cérebro dele era o órgão enfraquecido. Aí eu tenho glaucoma e descolamento de retina. Então os olhos eram enfraquecidos. Então a característica da doença vem da raiz do dosha.
Então, por exemplo, gastrite é uma doença pita do fogo, mas o local aonde o fogo se aloja, o local aonde o distúrbio de dosha se aloja é um órgão enfraquecido. E aí a gente tem que identificar esse órgão enfraquecido e desfazer esse nó. Quando chega nesse quinto aspecto do adoecimento, esse nó já é chamado assim de um amálgamo. Um amálgamo é um conjunto de resinas que fica dura, que endurece. Então você mistura dosha, as características de dosha, com ama, com uma toxina que você está ingerindo e não está digerindo com o tempo. E nesse órgão enfraquecido. Então esse conjunto de coisas gera uma doença propriamente dita. Uma tendinite, uma bursite, uma inflamação, uma infecção. Eventualmente o sexto estágio é a fixação, aquela toxina vai tomando conta do seu corpo. Aí vira o câncer mesmo, viram os tumores, as doenças degenerativas. Então, percebe que você não adoece de repente, é uma alteração na biologia. Esse é o momento em que as suas toxinas que foram acumuladas durante o inverno agravam e transbordam. Então é a hora de você fazer um pouco de dieta, fazer um pouco de uma rotina mais adequada, tomar um pouco de chá, se for o caso. Se a sua toxina é mais pita, fazer uma dieta de saladas, de coisas mais cruas, de elementos amargos, de chás amargos. Se você é mais cafa, mais pesado e letárgico, diminui um pouco as refeições, ingerir chás picantes, chá de cravo, chá de canela, desobstruir o corpo para você poder excretar pelos seus tecidos, pelos seus dejetos, fezes, urina e suor, as toxinas. O Pitta ele vai acabar excretando via diarreia mesmo. O Pitta ele tem umas fezes mais soltas e amarelas. E o Vata ele vai ter mais necessidade de equilibrar o Agni e ter disciplina. Então, de acordo com esse processo de adoecimento, de acordo com aonde você está nesse processo de adoecimento, você tem que pensar em como agir. Então, se você vê assim, poxa, eu não estou muito agravado, eu estou só com uma fome irregular. Então, você trabalha só para ter regularidade na dieta. Ah, não, eu sinto que meu nariz está mucoso, eu estou pesado e meu suor está grudento. Então você tem mais matéria do que você está conseguindo digerir. Você tem que fazer uma dieta e ingerir chás picantes para você excretar logo essa toxina. Ah, não, não estou com fome. Então você pode cortar uma hóstia de gengibre, chupar essa hóstia de gengibre, isso vai melhorar o seu apetite, melhorar a sua fome. Ah, não, estou com um corpo muito quente, muito ácido, e vejo que a minha urina é amarela, minhas fezes são mais soltas. E percebe que essas mudanças elas mais vão acontecer nesse período. Esse é o período que todo mundo adoece. Ah, então você precisa de uma dieta mais antipita, uma dieta mais refrescante, mais resfriante do corpo. E aí essas características elas vão estar sempre mudando. Mas esse é o período do degelo, em que a maioria das pessoas tem essas características mais exacerbadas. É hora de você prestar atenção em si mesmo e conseguir aprender bastante sobre você nessas mudanças, tá? Nem sempre é agora, nesse ano que você está aprendendo a se observar, que você vai conseguir agir. Mas se você observar bem, a próxima vez que o processo de intoxicação estiver acontecendo, você vai conseguir atuar de acordo com ele. Você vai conseguir fazer o seu conjunto de antídotos. Bem, pessoal, eu queria falar hoje mais sobre o ponto de vista energético dessa mudança de estação. Então, eu queria puxar para a gente uma carta de tarô, que é uma carta específica. É tudo uma questão de comportamento, né? A gente fica a vida inteira se comportando de uma forma. O adoecimento ele está ligado com um conjunto de ações. A gente vê que o mandamento maior da Bíblia seria amar ao próximo como ama a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Ele diz que você tem que se amar também. Amar ao próximo como ama a ti mesmo. E a questão é que muitas vezes as pessoas não se amam. Nessa de não se amar, a gente começa a agir de forma errônea. Agindo de forma errônea com a vida, agindo de forma errônea com o mundo, você começa a se desgostar mais. E aí você começa a ingerir coisas que você não devia, em locais que você não deveria, a fazer o uso incorreto da matéria, dos sentidos de forma como você não deveria, a usar o campo do desejo de uma forma como você não deveria. Então tudo está ligado com uma forma de se expressar, com uma forma de como você se comporta no mundo. Os problemas não acontecem aos 20 anos, quando você começa a tomar decisões erradas. Acontecem aos 3, 4, quando alguém faz alguma coisa na sua vida que faz você se amar menos, faz você se gostar menos. Não precisa ser uma pessoa fazendo bullying, uma pessoa te abusando. Pode ser simplesmente alguém dizer assim: o que você vai ser quando crescer?
Aí você fala, você é artista. Não, mas artista não funciona. Mas, pô, tu nasceu artista, você vai ser artista para sempre, e as pessoas estão dizendo que essa profissão não funciona para você. Então tem uma série de aspectos na vida que a gente acaba podando, acaba limando. Tem uma carta do tarô que fala isso. A personalidade, ela é imposta externamente pelo meio social e ela muitas vezes ofusca a individualidade. A individualidade nasce do seu espírito, enquanto que a personalidade ela é imposta pelo meio. E a personalidade, muitas vezes, ela cai em cima da sua espiritualidade. A personalidade precisa ser descartada. Aí que a carta fala assim, não é que você tenha que procurar a verdade está ali. Ela sempre esteve ali, ela nunca vai sair dali. Você só precisa descartar a mentira. Você só precisa tirar a capa da mentira e você vai encontrar a verdade. Então, eu queria falar sobre esse momento de florescimento, esse momento de cor, de brilho, de energia que a gente encontra, que muitas pessoas acabam por sentir também. Então, o que é isso que a gente sente, que as plantas sentem, que os animais sentem? Que está todo mundo trocando de corpo, os animais trocaram de penugem. Esse é o momento em que o pavão está mais bonito, está mais harmônico. Então, o que é esse momento? Esse é o momento da colheita. Tá? A gente vê na imagem uma maçã saindo madura do pé, uma carta muito colorida, momento da colheita. É a carta 9 do tarô de Osho, do mundo material. O 9 do arco-íris. Momento da colheita. Só se a sua meditação tiver proporcionado a você uma luz que brilha sempre à noite, é que a morte não será morte para você, mas apenas uma passagem para o divino. Com a luz no coração, a própria morte é transformada numa passagem, pela qual você adentra o espírito universal. Você se torna um com o oceano. E a menos que você passe pela experiência oceânica, terá vivido em vão. O momento é sempre agora, e a fruta sempre está pronta para ser colhida. Só é preciso ter coragem de penetrar na sua floresta interior. A fruta está sempre madura, e o momento é sempre o momento certo. Não existe essa coisa de momento errado. Quando a fruta está madura, ela cai da árvore por si mesma. No momento, ela pende de um dos galhos da árvore, cheia de sumo. No momento seguinte, ela cai. Não porque tenha sido forçada a cair, ou tenha se esforçado para tanto, mas porque a árvore reconheceu o seu amadurecimento e simplesmente a deixou cair. Quando essa carta aparece em uma leitura, indica que você está pronto para compartilhar as suas riquezas interiores, o seu sumo. Tudo o que você precisa fazer é relaxar exatamente onde você está e desejar que isso aconteça. Esse compartilhar de você mesmo, essa expressão da sua criatividade, pode acontecer de muitas maneiras, no seu trabalho, no seu relacionamento, nas experiências de vida diárias. Não se requer nenhuma preparação ou esforço especial da sua parte. Trata-se apenas do momento certo de florescer e colher. Legal, pessoal? Então, eu queria mostrar essa carta para que a gente entendesse que é tudo uma questão de comportamento, de como você se comporta ao ponto de querer colher os frutos do mundo, né? Eu tenho um amigo que morou um tempo com os índios no Pará e ele me contou algumas histórias bem legais e uma que eu lembro agora é que quando ele chegou lá, os índios falavam sempre, olha, viu aquele macaco? Ele estava te olhando. Ele olhava assim, não via macaco nenhum. E aí, uns 2 meses depois que ele estava lá, e os caras falando que tinha macaco direto, e ele já não estava mais acreditando. Ele via macaco, mas não do jeito que os caras estavam mostrando. Aí chegou um dia que ele acordou, ele falou que parecia que botou um óculos de ver macaco, assim. Ele demorou para se acostumar com aquilo. Ele demorou para se acostumar com o fato de que os olhos ainda não haviam se adaptado àquilo. A cabeça dele ainda não tinha entendido a quantidade de macaco que tinha naquele lugar. Então ele ainda estava aprendendo a ver a vida daquela forma. E eu vejo que a gente tem uma capacidade mental, uma capacidade de cognição, de intuição, de estar no momento certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, muito grande. Mas a gente não acredita nisso. Então a gente não vê esse lado do mundo.
A gente sabe lá, tem aquela pulga atrás da orelha, você sabe aquela mudança que você precisa fazer, mas aí você fica com medo de que aquilo vai demorar para acontecer. Ah, mas só daqui a 2 anos que aquilo vai dar certo e tal. Mas, cara, aquilo não é quem você é. Aquilo não é a sua real natureza. Você não tem essa pulga atrás da orelha. Quantas vezes a gente não dorme sabendo o que deveria estar fazendo e não está fazendo? Sabendo que deveria estar almejando mais, fazendo mais, se comunicando mais, se expressando mais e não está fazendo. Então, a gente só encontra essa paz interna quando a gente se sente em dia com as nossas expressões. E esse é o melhor momento para você fazer isso. Não é a hora que é inverno e está todo mundo dentro de casa. É a hora que o tempo esquentou, que tudo derreteu, que todas as pessoas estão se movendo, que as cores estão aparecendo, as pessoas começam a emalhar, as flores começam a aparecer. Então, essa é a hora de você alcançar a mudança que você almeja. Tá? Esse é o momento em que você pode realmente usufruir da energia do meio, da energia da Terra, para mudar a sua ação. Então não deixa de usufruir desse momento, não deixa de refletir sobre isso, não deixa de orar e pedir discernimento sobre o que você pode fazer de melhor, porque toda noite tem alguma coisa que a gente pode estar pedindo, estar refletindo para fazer melhor no dia seguinte, né? Não é porque eu estou aqui fazendo live com algumas pessoas que eu falo assim, ah, não, é só isso mesmo. É só isso, não preciso melhorar, não. A gente sempre precisa melhorar. O grande desafio da vida não é chegar ao fim do seu destino. O grande desafio da vida é caminhar o tempo todo, estar buscando desafios o tempo todo. É a grande graça do rolê. É você estar o tempo inteiro buscando coisas novas, coisas diferentes, coisas que façam com que você tenha cada vez mais potência, mais energia na vida. Tá bom? Bem, pessoal, avisos para vocês. Encontro Latino-Americano de Ayurveda está chegando aí. Falta mais ou menos um mês, um pouquinho mais do que isso. Não deixem de procurar saber mais. Vocês encontram mais sobre o Encontro Latino-Americano no site dele, elayurveda.com.br. Tá? Início de outubro, a gente tem lançamento de uma turma nova para o curso de nutrição. E nós temos, em breve, a novidade está saindo, tá? Talvez essa semana ainda. Então, quem está esperando aí há um tempo, pode ficar curioso, pode ficar pensando se é livro, se é vídeo, se é curso. Vocês ainda não acertaram, tá bom? Namastê, pessoal. A gente se encontra amanhã, meio-dia e 40, tá bom? Até lá. Obrigado pela participação de todos vocês. Em breve essas lives estão no YouTube.